Salve entusiastas do Namamassalão, e esse é o vídeo de número 83 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo apresentaremos uma história e uma origem de um importante mutante, não só das revistas dos X-Men, do universo dos X-Men, mas também do universo Marvel. Tá? Nesse vídeo apresentaremos também uma novidade. A superestrela da época, Neal Adams, e seu traço dinâmico e realista, para tentar alavancar as vendas da revista dos X-Men. O Neal Adams, nessa época, ele era extremamente cotado, né? Ele sempre teve um traço inovador. Muitos dos leitores de quadrinhos puderam presenciar sua arte maravilhosa nas revistas da DC Comics, do Batman. Ele passou bastante tempo desenhando Batman, participa, concorrente. Então ele vai assumir os traços, os desenhos da revista dos X-Men, beleza? Bom, a história ocorre na revista X-Men, número 56, de 1969. O inimigo que os X-Men vão enfrentar nessa revista é o Monolito Vivo, ou seja, é uma variação do Faraó Vivo, que vai assumir um novo poder, ele vai adquirir um novo poder e vai se tornar um ser muito mais poderoso. Tá? O Monolito Vivo, ele consegue alcançar, né, quando ele está plenamente munido dos seus poderes cósmicos, ele consegue manipular a energia cósmica, alterar sua estrutura física, alcançando de 30 metros até 50 ou até 100 metros de altura. Tá? Dependendo da história, ele fica realmente muito alto. Ele possui a força de 50 toneladas. É uma força variável, né? Dependendo da altura, do nível de energia que ele conseguir armazenar em sua estatura física. A sua pele é extremamente resistente. Tá? Ele consegue disparar energias de plasma, como o próprio Faraó Vivo fez já anteriormente, só que numa escala maior. Este é o inimigo que os X-Men vão enfrentar nessa história, beleza? A aeronave dos X-Men sobrevoa um sítio arqueológico abandonado. No interior da nave estão os X-Men, e além do Alex Summers e o Faraó Vivo, aprisionado, né, entre eles ali. Eles pousam e descem da nave. Alex ainda está em choque, depois de constatar sua verdadeira natureza, a de ser um mutante. Em meio a um diálogo que o Ciclo está tendo para tentar tranquilizar o irmão, a garota Marvel pede para que todos se abaixem. Ela sente um ataque que de fato ocorre, pois eles estão sob o ataque do exército fiel do Faraó Vivo, né? Que usa um armamento tecnológico, como foi dito no vídeo anterior. A arma usada é um raio de concussão, né? Que no caso não causa dano ao Faraó Vivo, ele consegue absorver esse tipo de energia. Essa energia não causa lesões nele, ou seja, não afeta o poder dele. Né? Apesar de desorientados, o Feller e o Cíclope, eles tentam uma reação rápida, né? Mas logo são colocados fora de combate. O Faraó novamente escapa, levando com ele o Alex, né? O Alex Summers. O Anjo até tenta perseguir, né, o Faraó Vivo juntamente com os seus seguidores, né, que estão dentro de uma aeronave tecnológica. Ele até tenta segui-los, mas é quase abatido em pleno ar, né, por rajadas de energia que eles disparam contra ele. Como o Anjo desapareceu no horizonte, depois de quase ter sido abatido, ele precisa ser encontrado pelos X-Men. Mesmo debilitada, a garota Marvel se esforça usando sua concentração. Fique claro, a concentração de um mutante telepata é necessária para localizar um padrão mental.
desde que esse padrão já seja conhecido por ele, ou no caso por ela. A invasão mental a um indivíduo qualquer pode causar um baque, como já foi explicado no vídeo anterior. Mas a comunicação mútua depende da pessoa que permitiu ou teve sua mente invadida pelo telepata. Tá? Isso tem que ser claro para vocês. A comunicação só pode ser mantida se ambos mantiverem a concentração. Ou seja, ela pode ser quebrada se o não telepata quiser. Ele não pode bloquear a invasão mental do telepata, mas pode não responder. Tá? Ou seja, a pessoa é como um telefone, você está atendendo, você está ouvindo o que a pessoa está falando. Só que tudo isso ocorre dentro da mente, dentro da cabeça das pessoas. Tá? Então, para vocês saberem como funciona de fato esse tipo de comunicação telepática, então eu estou passando para vocês. Tudo isso baseado literalmente no que está sendo mostrado nas revistas agora e ao longo dos anos. Tomando mais cuidado, né, ele consegue perseguir aquela aeronave sem ser percebido. E após manter a comunicação, né, com a garota Marvel, né, para tranquilizar os X-Men, o anjo descobre o QG tecnológico do Faraó Vivo, que fica situado abaixo do Vale dos Reis. E que o poder cósmico dele é dividido entre ele e o Alex Summers. Ele fica lá bloqueado ouvindo a conversa deles ali. Né? É assim, para receber a totalidade da energia que ele almeja, a energia cósmica que ele precisa, o faraó isola o Alex em uma caixa tecnológica de vidro. O resultado desse isolamento é quase que imediato. Ao receber sozinho a quantidade de energia cósmica, o corpo do faraó começa a crescer até alcançar 30 metros de altura. Ele agora usa um outro tipo de traje e chama a si mesmo de um monolito vivo. Quando ele alcança a sua estatura máxima, é exatamente no momento que os X-Men estão chegando. Os outros X-Men estão chegando dentro da aeronave. E assim, ele consegue pegar o anjo em pleno ar. Tá? E ele seria esmagado se não fosse a reação rápida do Scott, né, do Cíclope, que dispara uma poderosa rajada óptica no monolito, que sente dor. Ele até afirma que sentiu dor ali. Mas o Scott deduz que a pele do monolito, desse novo adversário, é de fato muito resistente. Né? Caso contrário, ele já teria sido abatido ali mesmo. Né? O Fera, ele nota, né, que o monolito sofreu o ataque do Scott, ele está meio baqueado. Aí ele utiliza a força dele, a agilidade dele para acertar um ponto específico das pernas do monolito, que desequilibra e cai. Né? Ele já havia soltado o anjo, ele cai, só que por azar ele cai próximo à garota Marvel. E ele pega a garota Marvel. Nesse meio tempo, o Alex, que está preso dentro da caixa de vidro ali, da caixa tecnológica, o oxigênio dentro da caixa, evidentemente, iria ser cortado. Faz parte de todo o funcionamento da caixa. Justamente para matar ele. Ele ia ser morto asfixiado. Porém, ele descobre uma forma de manipular o pouco de energia residual que tem dentro daquele invólucro e consegue fazer com que toda aquela estrutura seja destruída. Né? Ele focaliza o poder dele e a energia é destruída. É assim, nesse meio tempo, os X-Men estão tentando combater o monolito ali, né? Que dispara rajadas de energia cósmica, né? Que na verdade são energias de plasma. Né? A garota Marvel tenta utilizar o poder dela telecinético para criar uma barreira telecinética para poder tentar vencer o monolito. Né? Mas assim, ele é muito grande, ele é um novo personagem, um novo vilão que os X-Men não conhecem, e ele de fato tem um poder que é muito grande. Mas é interessante que nesse momento, no momento em que ele até poderia talvez vencer os X-Men,
o corpo dele começa a perder o tamanho, né? Ele começa a diminuir o tamanho, né? E ele cai, né? E é interessante que à medida que ele vai diminuindo a estatura dele, todo o QG dele, o QG tecnológico dele, desaba, né? O Scott fica preocupado, o Ciclo fica preocupado com o irmão dele, né? Só que assim, em meio à nuvem de poeira, de fumaça ali, que vai abaixando, aparece o Alex, né? Ele surge no meio daquela destruição toda, o monolito está vencido, ele volta à estrutura humana normal dele, só que ele perdeu o sentido, né? E o Alex está com o poder dele visivelmente, né? Ele manifestou o poder, né? E está meio que descontrolado, ele está mais assustado ainda do que no início, quando ele descobre que ele manifesta o poder dele de uma forma mais tranquila, amena, né? Não tão destruidora assim, né? Então, essa história ela vai terminar aí, tá? Os X-Men vão ter que lidar agora com esse problema do irmão do Ciclo. Tá? Essa história termina aqui. Então vamos falar a respeito da origem do faraó vivo. Hamed Abdul cresceu em Al-Jizar, bairro do Cairo. Ainda criança, criava fantasias com os faraós da antiguidade. Ele gostava de brincar com os outros garotos, como se ele fosse uma entidade suprema no bairro dele. Eles achavam meio maçante, criança, né? Mas ele sempre teve esse fascínio desde a infância, tá? Tornou-se amigo de Filene, uma garotinha que o admirava muito, né? Seus fascínios pelos faraós crescia à medida que seus estudos se aprofundavam na área. Seus estudos genealógicos supostamente encontraram uma ligação direta entre sua linhagem familiar com os próprios faraós, fazendo dele um filho de Horus e Osíris moderno. Com o passar do tempo, Hamed e Filene se casaram e tiveram uma filha, que deram o nome de Salomé. Seus estudos o fizeram acreditar que os faraós da antiguidade eram, na verdade, mutantes, que usaram seus poderes, inclusive, para erguer a civilização egípcia, as pirâmides e tudo mais, né? Ao levar as suas ideias a uma comissão científica e religiosa, foi hostilizado ao ponto de colocar a si e a sua família em risco de morte. E foi o que aconteceu. Ao fugirem de uma multidão enfurecida, eles estão tentando fugir dentro do carro, né? Desviando de várias pessoas que vão aparecendo ali nas ruas estreitas, avenidas e tudo mais. Quando ocorre um acidente grave, o carro bate e sua esposa morre. Hamed consegue salvar a sua filha Salomé, né? Ela sobrevive. Enfurecido, Hamed manifesta pela primeira vez o seu poder mutante na multidão que está em volta lá, né? Ele dispara uma rajada de energia cósmica em direção à multidão, que foge em pânico, menos um deles, um representante direto de um culto milenar chamado Culto do Faraó Vivo. Esse cara que não corre, né, que estende a mão a ele e fala que ele é o mestre dele, na verdade, acreditem vocês, o Apocalipse disfarçado. Tá? Ele aparece nessa ocasião. O Hamed não sabe disso, né, evidentemente, porque não convém ao Apocalipse revelar, né, as intenções e a verdadeira imagem dele. Esse culto concorda com sua tese sobre os faraós mutantes e atribui a ele, né, eles acreditam e aceitam ele como o próprio faraó vivo, o mestre supremo do culto, né? Esses fatos ocorrem na revista Marvel Graphics. É uma revista especial que foi muito publicada nos anos 80. Né? É a Marvel Graphic Novel, número 17, de 1985. Ele foi levado a um enorme e secreto QG tecnológico no Vale dos Reis,
né, escondido no subsolo do Vale dos Reis. Esse culto do faraó vivo, ele nasceu na era em que Apocalipse começou a andar sobre a terra, em que ele começou a crescer como o primeiro mutante da terra. Tá? Tem toda, evidentemente, uma origem dele que vai ser contada mais adiante, né? Que a proposta, como já foi dito a vocês, é falar sobre os principais personagens do universo dos X-Men que foram criados, né, pelos criadores originais. Né? E no momento oportuno nós vamos falar a respeito da origem do Apocalipse, beleza? Essa relação entre o Senhor Sinistro e o Apocalipse teve início na Era Vitoriana, em 1859, e foi mostrado na origem do Senhor Sinistro, revista As Aventuras de Cíclope Fênix, de 1996. Tá? Sinistro manipulou geneticamente, fundindo o DNA de Alex Summers, adulterado, e inocula em Hammett. O sucesso foi parcial, criando uma relação simbiótica entre os dois. O acesso que o Senhor Sinistro teve ao DNA de Alex Summers já foi contado para vocês na origem do Destrutor, do Havok. É um vídeo que foi feito lá atrás, tá? E esses detalhes foram contados na revista X Factor, né? Flashback, que é uma revista específica da linha do X Factor, tá? Que é uma outra divisão dos X-Men que vai ser falada mais adiante. A revelação de que aquele personagem que abordou o faraó vivo naquela ocasião da origem dele, né, foi mostrada apenas muitos anos adiante na revista Uncanny X-Men 377. Essa história, além desta revelação, também mostrou que o Apocalipse tem uma relação direta, um envolvimento direto com outros personagens também importantes no universo dos X-Men. Né? Inclusive vai ter uma imagem que vocês vão estar observando, que tem um monolito vivo, dentre outros personagens muito importantes. Tá? E é assim também. Esta revelação, quando foi feita nesta ocasião e nesta época, mostrou para o monolito vivo, que é uma entidade muito poderosa e que havia recém retornado à Terra, né, que o Apocalipse é muito mais poderoso que ele. Né? Tem até uma ocasião em que ele tenta se rebelar após receber a informação de que o Apocalipse é mais poderoso que ele, colocou ele dentro dos objetivos dele ao longo de todos esses anos. Aí ele tenta se manifestar contra o Apocalipse e o poder dele é cancelado com o artefato tecnológico que o Apocalipse estava utilizando naquele momento. E foi uma coisa simples, assim, ele simplesmente apontou uma varinha, né, uma varinha mágica na cabeça do monolito vivo, né, e ele simplesmente ficou catatônico, parado, travado. Então, isso tem que ficar claro para vocês, né, esses fatos. E quando eles foram revelados, né? Foi nessa revista aí, beleza? Então é assim, foi necessário falar para vocês a respeito dessa origem para vocês poderem compreender qual a importância e a correlação que tem entre o Alex Summers, o Destrutor, com o faraó vivo. Né? E como ele é mutante também, e a proposta é falar sobre os mutantes no universo Marvel, então foi necessário falar sobre a origem dele nesse espaço. E não foi falado no vídeo anterior, na revista anterior, porque dentro da proposta da cronologia, precisava ambientar o personagem dentro da história dos X-Men. Legal? Então ele foi falado só a respeito, dentro da proposta que a gente faz, do poder que ele tem, de quem ele é, e agora falar da origem dele. Tá? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Inscrevam-se no canal. Dá um like pra gente, que é muito importante. Um abraço, até o próximo vídeo.